sejam muito bem-vindos à terceira aula do desafio da procrastinação à produtividade. Na aula passada, nós aprofundamos um pouco mais no porquê uma pessoa procrastina. E nós entendemos o quanto é importante parar para pensar no que nós estamos sentindo, parar para pensar no medo, nas inseguranças, nas dores que nós estamos evitando diante de uma situação em que a gente está procrastinando, adiando começar alguma tarefa, tomar alguma decisão ou com dificuldade de concluir o que começamos. É muito importante porque nós não temos como resolver um problema se a gente não sabe que problema é esse, qual a dimensão dele e como ele está prejudicando a nossa vida, certo? E eu pedi para vocês guardarem uma informação que é a seguinte: nem tudo que a gente procrastina é realmente importante dentro do nosso projeto de vida. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu quero que vocês parem para pensar. Será que o que vocês estão deixando para depois é realmente importante? É realmente algo que faz sentido dentro do seu projeto de vida, que vai de fato fazer diferença para você ou não? Isso faz toda a diferença na hora de quebrar o ciclo da procrastinação, sabia? Porque para quebrar o ciclo da procrastinação, você precisa entender qual é a função dele na sua vida. Se o que você está procrastinando não é tão relevante assim, de repente, a coisa é mais simples de resolver do que o que você imagina. Nós vamos entender melhor isso. Eu vejo duas causas para que uma pessoa tenha dificuldade de parar de procrastinar. Duas grandes causas, na verdade. A primeira é a dificuldade de falar não. Então, para mim, a procrastinação ela pode estar ligada sim à dificuldade de falar não. Veja bem, vamos pegar o exemplo da história da Cris, que eu contei lá no início da primeira aula, vocês lembram? A Cris é um clássico exemplo de pessoas que procrastinam porque têm medo de dizer não. O maior medo da Cris é a rejeição. Isso faz com que todas as ações que ela tenha na vida ocorram em torno desse medo, de se proteger da rejeição. Então ela não consegue falar não para as pessoas, porque ela morre de medo das pessoas rejeitarem ela, das pessoas criticarem ela. Tudo que ela faz é pensando no que os outros vão dizer e pensando principalmente em agradar as pessoas que estão ali à sua volta. Tanto que ela não nega favores para os colegas e nem para a família e até pega problemas de familiares para resolver, porque ela não consegue dizer não. É muito menos doloroso para ela entrar nesse ciclo de sobrecarga, de resolver problema dos outros, de deixar as prioridades dela para depois, para resolver o que é do outro, do que encarar a rejeição, do que alguém de repente virar e falar para ela que não gosta dela, que não vai com a cara dela, ou criticar o trabalho que ela fez. Ai, tá mal feito, poderia ter ficado melhor. Ai, você não deu o seu melhor. Então, para ela, essas coisas são terríveis, o que faz com que ela evite, com que ela adie situações que podem levá-la a reviver essa dor da rejeição. Nós precisamos verificar se o que nós estamos procrastinando não são apenas ocupações, se a gente não está fazendo algo só para agradar os outros, se a gente não está fazendo algo empurrado só porque alguém pediu e eu não consegui dizer não. Então, como é que essa dificuldade de falar não está ligado com o hábito da procrastinação? É que o dizer não pode nos levar a reviver situações dolorosas, a encarar as nossas dores existenciais. Então, o dizer não mexe com as nossas inseguranças, com o medo que eu tenho de crítica, de julgamento, de ser deixada de lado, de ser rejeitada, abandonada, de ser exposta, de passar vergonha de alguma forma. Então eu prefiro dizer sim, mesmo não querendo, mesmo não podendo, do que encarar essa dor, que para mim é algo muito doloroso. Entenderam a ligação? E aí, quando que entra a procrastinação? Se eu aceito entrar numa situação ou fazer algo que eu não quero de verdade, eu só aceitei para não ter que dizer não, eu começo a adiar essas tarefas. Eu começo a evitar
Eu começo a procrastinar. Vou empurrando com a barriga até quando não tiver jeito mais, ou a pessoa vai desistir do que ela me pediu, ou eu vou ter que fazer, mas aí eu só faço de qualquer jeito ali para poder resolver isso logo. Entenderam? Então, a procrastinação nesse caso entra dessa forma. Eu estou adiando coisas que eu não quero fazer, não faz sentido para mim. Eu não queria estar aqui, eu não queria fazer isso. Eu só quero me livrar do fardo de ter que dizer não para alguém, de ter que desagradar alguém. Percebem? E nesses casos é muito mais simples de resolver do que vocês imaginam. É só dizer não. Ai, mas Jaine, eu não consigo dizer não, eu tenho medo, a pessoa vai me olhar de cara feia, ela não vai mais gostar de mim, ela não vai querer mais ser minha amiga. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando vocês disserem não e a pessoa reagir mal ao seu não, pensa o seguinte, você não é responsável pelo que o outro sente. Você tem todo o direito de dizer não. Claro, você vai ser uma pessoa educada, vai ser uma pessoa que sabe falar com a outra de uma forma educada, mas ainda assim você vai dizer não. E se o outro reagir de uma forma inadequada, de uma forma agressiva, ou ficar chateado, magoado com você, entenda que isso não é problema seu. Você não é responsável pela forma como a pessoa vai reagir. Provavelmente, nesse momento, ela está entrando em contato com as dores existenciais dela, que são problemas internos com os quais ela também vai ter que aprender a lidar, assim como você está aprendendo a lidar com as suas próprias dores existenciais. Entenderam? Certo? Então, para de falar sim quando, na verdade, você está querendo dizer não. Você está evitando uma dor, mas causando outras, talvez até maiores, trazendo consequências extremamente negativas para a sua vida. Então, diz logo não. Se alguém te pediu alguma coisa que você não quer fazer, ou você está percebendo que está entrando numa situação na qual você não quer entrar, diz logo não e acaba com isso. Vai doer em você? Vai, porque talvez você tenha mesmo dificuldade de falar não. Mas depois passa, depois você vai se sentir aliviada de não ter que carregar aquele fardo e não ter que ficar dando desculpas para não fazer, não ter que ficar gastando a sua energia para resolver uma coisa que você nem queria resolver, nem faz sentido dentro do seu contexto de vida, certo? A outra causa que eu vejo para alguém procrastinar e ter dificuldade de parar de fazer isso é a falta de objetivos claros na vida. É aquela pessoa que não sabe onde quer chegar. E aí, para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. São pessoas, são mulheres que acabam preenchendo o vazio existencial. Começa a preencher a vida com um monte de coisa, um monte de tarefa que não tem sentido nenhum, mas ela preenche porque ela não tem nada melhor para fazer, não sabe o que quer fazer da vida, não tem um plano, não tem um objetivo. E aí, nesse caso, você precisa parar, refletir e construir um projeto de vida para você. E começar a desejar, a sonhar. Tem gente que não sabe sonhar, que perdeu essa capacidade, ou perdeu ou nunca teve. E isso é aprendido. Isso também é construído. Então você precisa ter objetivos na sua vida, você precisa ter clareza disso. E aqui é onde entra uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas, em vídeos que eu faço. A necessidade de investir em autoconhecimento. É muito necessário que você invista em autoconhecimento. Porque uma pessoa, para ela construir um projeto de vida sólida, ela precisa ter autoconsciência, ela precisa saber quem é, quais os seus valores, quais os seus limites, para poder então estabelecer os seus objetivos, estabelecer as metas, ou seja, o passo a passo para alcançar esse objetivo. Entenderam? Você precisa saber o que você quer da sua vida para não ficar se ocupando de tarefas inúteis que não vão te levar a lugar nenhum e só fazem você gastar a sua energia à toa. Nesse caso, a procrastinação entra por essa falta de sentido nas tarefas que você se propõe a fazer. Você se ocupou tanto de coisas que só foram surgindo e você
foi pegando, que você tá com a sua agenda lotada, mas não tá feliz com isso, não tá se sentindo realizada e fica assim, tá, vou fazendo aqui porque não tem nada melhor para eu fazer, né? Mas falta motivação. Se nós não temos motivação, é lógico que a gente vai procrastinar aquilo. É lógico que a gente vai ficar adiando. Não faz sentido. Então verifique se você tem um objetivo claro na vida. Verifique se você sabe, se você tem clareza de onde você quer chegar na sua vida, porque isso é muito importante. Do contrário, você vai ficar procrastinando, você vai ficar sempre patinando nas mesmas coisas, porque elas não têm sentido para você. Então, vou fazer agora um resumão aqui das nossas 3 aulas, do que nós aprofundamos nessas 3 aulas. Primeira coisa, a procrastinação é sim um mecanismo de sobrevivência emocional. É uma forma da nossa mente evitar que a gente entre em contato com dores existenciais que surgiram lá nos nossos primeiros anos de vida. Então a procrastinação, ela é acionada todas as vezes em que a gente se vê frente a situações que podem nos levar a reviver essas dores. É uma fuga da dor. Resumindo, a procrastinação é uma forma de você fugir da dor. Porém, não é a melhor resposta frente aos desafios da vida, porque traz consequências dolorosas, traz muitos prejuízos para o nosso dia a dia. Traz sentimentos de culpa, frustração, angústia, desânimo, baixa autoestima e dificulta você a alcançar os seus objetivos de vida. Para vencer a procrastinação, você precisa entender o que você está procrastinando. É algo que faz sentido na sua vida? Realmente está dentro dos planos que você tem como objetivo de vida? Se sim, você precisa entender melhor as suas dificuldades. Que sentimentos que vêm quando você começa a adiar algo ou está com dificuldade para concluir aquilo que você começou? É importante você olhar para esses sentimentos para poder descobrir que dor você está tentando evitar. Descobrindo a dor que você está tentando evitar, você precisa achar uma maneira saudável de aprender a lidar com isso, de ressignificar os traumas que causaram aquelas dores. E muitas das vezes você vai precisar de ajuda para isso. Às vezes é muito difícil vencer isso sozinha, então busquem a ajuda de profissionais qualificados. Ao meu ver, a melhor forma de ressignificar esses traumas, de obter ajudas desse tipo e conseguir parar de procrastinar, se esse for o seu motivo real, evitar uma dor existencial, é ir fazer um processo de psicoterapia bem feito, com um profissional ético, qualificado, porque ele vai te dar o suporte que a sua mente precisa para encarar esses medos, para encarar essa dor e você não ter mais que fugir através da procrastinação. Outra coisa, você precisa observar se o que você está procrastinando realmente faz sentido dentro da proposta que você tem para sua vida, do objetivo que você quer alcançar. De repente não tem sentido nenhum, você só está fazendo aquilo como forma de não desagradar alguém com quem você convive. De repente você só está fazendo aquilo porque você não consegue dizer não. E nesse caso você precisa urgentemente aprender a dizer não quando for necessário e quando alguém te pedir algo que na verdade você não quer ou não pode fazer. É muito melhor sofrer no início e dizer logo não do que depois ter que ficar procrastinando isso porque não é algo que você realmente queira fazer, porque não é algo que você realmente veja sentido e na verdade só tá ali gastando seu tempo e sua energia à toa. Outra coisa, se você não tem objetivos claros na sua vida, você vai sim procrastinar. Sabe por quê? Porque você se encheu de atividades, de situações que não têm o menor sentido, que não trazem uma motivação real para que você faça aquilo e na verdade você só pegou aquilo para preencher o vazio que deixa ali a falta de objetivos claros na vida. E nesse caso você precisa mergulhar no processo de autoconhecimento e buscar um sentido, buscar um objetivo para a sua vida, descobrir o que você quer chegar. Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu objetivo? O que você deseja mesmo para a sua vida? Então, nós vamos terminando por aqui a nossa terceira e última aula do desafio da procrastinação à produtividade.
tem atividade também referente a essa aula, vai ser disponibilizado lá no grupo do WhatsApp. E é um local também onde nós podemos trocar as nossas experiências, trazer as nossas dificuldades e bater um papo a respeito disso. Eu tenho, sim, absoluta certeza de que essas interações agregam muito para nós, nos fazem crescer, nos mostram que nós não estamos sozinhos nesse problema e que é possível vencer, é possível seguir em frente. Por isso que eu gosto sempre de ter esses grupos de interação no WhatsApp. E eu peço também que você comente aqui o que você aprendeu ao longo dessas 3 aulas, fez sentido para você, como essas aulas te ajudaram, o que você vai mudar na sua vida de agora para frente, quais são as ações, as mudanças que você vai fazer. Mais importante que simplesmente sentar e assistir uma aula ou ouvir, é você colocar os aprendizados em prática. É isso que traz transformações verdadeiras. É isso que muda a sua vida e faz você sair da procrastinação. Lógico que esses 3 dias é apenas o início, é o despertar da consciência. Tem muito mais a ser feito. Agora você já sabe o que tem que fazer, mas tem que colocar em prática. E se você deseja continuar o processo que foi iniciado aqui, eu te convido a assistir o nosso próximo vídeo, porque nele tem uma proposta bem interessante para você que decidiu de vez abandonar, quebrar o ciclo da procrastinação e colocar os seus projetos de vida em prática. Bom, um abraço para vocês, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Eu te espero no nosso próximo vídeo para que você descubra que proposta é essa que eu tenho para te fazer. Tchau!